Bem-vindo ao canal A Chave das Escrituras, um espaço dedicado a desvendar as profundezas da Bíblia e explorar como os eventos históricos se entrelaçam com os ensinamentos de Jesus. Juntos, vamos descobrir como a palavra de Deus pode transformar nossa vida, assim como transformou o curso da história. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada. Em 312 d.C., antes de uma batalha decisiva contra Maxêncio, Constantino teve uma visão. Ele viu uma cruz brilhando no céu, com as palavras In hoc signo vinces. Sob este sinal, vencerás. Essa visão seria o ponto de virada não apenas para a história do Império Romano, mas também para o futuro do cristianismo. Uma visão que, ao que tudo indica, mudou o coração de um imperador e a trajetória de uma religião. No início do século IV, o cristianismo era ainda uma religião perseguida. Cristãos eram caçados, torturados e mortos. As igrejas eram forçadas a se esconder e a fé que pregava o amor e a paz parecia não ter lugar em um império tão vasto e cruel. Mas então, uma mudança radical ocorreu. Constantino, o imperador romano, passou a ver o cristianismo de uma maneira completamente diferente. A história de Jerusalém e sua relação com o cristianismo começa com a importância da cidade como o centro sagrado para as três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Jerusalém é um local profundamente significativo, pois foi lá que Jesus Cristo foi julgado, crucificado, sepultado e ressuscitou. Com tal importância histórica e espiritual, não é surpresa que Jerusalém tenha desempenhado um papel crucial na história do cristianismo, especialmente quando analisamos o impacto da ascensão do imperador romano Constantino. Constantino, que nasceu por volta de 272 d.C. em Naissus, atualmente na Sérvia, foi um personagem-chave na transformação do cristianismo. Após a morte de seu pai, Constantino marchou rumo a Roma para conquistar o império, tendo uma visão divina de uma cruz brilhante sobre o sol, com as palavras, Neste sinal vencerás. Esse acontecimento o levou a se converter ao cristianismo, ainda que com algumas dúvidas, já que ele nunca abandonou completamente suas raízes pagãs, como a veneração ao sol. Com sua conversão, Constantino uniu seu exército sob o símbolo cristão do Shiro, e em uma vitória histórica na Batalha da Ponte Milvia, assumiu o poder em Roma. Esse momento marcou o início de uma transformação política e religiosa no Império Romano, onde Constantino, ao se considerar favorecido por Deus, fez do cristianismo a religião oficial do Império. A sua ação foi mais do que uma simples conversão. Ele entendeu que, ao unir o cristianismo e o Império Romano, poderia trazer estabilidade e coesão ao Império, que estava em declínio. Mas, ao fazer isso, Constantino se envolveu de maneira profunda nas questões religiosas e eclesiásticas, realizando concílios e interferindo nas doutrinas cristãs. A relação entre Constantino e o cristianismo foi controversa, pois não há evidências claras de uma verdadeira conversão espiritual de Constantino. Muitos estudiosos afirmam que ele foi, na verdade, um oportunista político que usou o cristianismo para fortalecer sua posição. Com o tempo, ele consolidou o poder da Igreja, organizando o Concílio de Nicéia em 325 d.C., que estabeleceu uma doutrina cristã unificada, mas também colocou o imperador como figura central nas decisões da Igreja, uma prática que não existia nas primeiras comunidades cristãs, onde a Bíblia e a fé em Cristo eram a autoridade suprema. Durante esse período, Constantino também iniciou um programa ambicioso de construção de igrejas e lugares sagrados em Jerusalém, onde sua mãe, Helena, foi enviada para identificar os locais significativos na vida de Jesus. Ela alegou ter encontrado lugares como o local de nascimento de Jesus, o local de sua crucificação e até relíquias associadas a Cristo, como a verdadeira cruz e os pregos usados na crucificação. Essas descobertas em Jerusalém resultaram em uma mudança significativa no cristianismo, pois agora a veneração de lugares e objetos sagrados se tornava uma parte central da fé.
A ideia de relíquias ganhou força, e as peregrinações a esses locais se tornaram populares, especialmente após a mãe de Constantino, Helena, trazer muitas dessas relíquias para Roma. A veneração das relíquias começou a se espalhar por toda a Europa, gerando uma demanda por objetos sagrados que se tornaram centrais na prática religiosa. Igrejas começaram a ser construídas em torno dessas relíquias, e a crença de que objetos sagrados poderiam trazer cura e bênçãos para os fiéis se espalhou rapidamente. O cristianismo, que antes era centrado na fé pura em Cristo, começou a ser desviado por uma prática de adoração a objetos, e o conceito de salvação foi parcialmente transformado em um ritual de proximidade com essas relíquias. Ao longo do tempo, essa transformação teve um impacto profundo na essência do cristianismo. O foco passou de um relacionamento direto com Deus, baseado na fé e na graça de Cristo, para a crença de que a salvação poderia ser alcançada por meio de objetos sagrados ou pela visitação de locais associados à vida de Jesus. Isso resultou em uma alteração do cristianismo original, com a introdução de práticas pagãs na igreja. Muitos dos costumes que foram inicialmente pagãos, como a veneração de imagens e relíquias, se misturaram com a nova religião, e a igreja passou a aceitar práticas que eram contrárias aos ensinamentos de Jesus e seus apóstolos. A influência de Constantino na igreja e na teologia cristã foi significativa. Ele não apenas fortaleceu a instituição da igreja, mas também modificou profundamente suas crenças e práticas. A marca de Constantino, portanto, perdura até os dias de hoje em muitas das tradições da igreja cristã. Historicamente, o que ele fez foi transformar o cristianismo genuíno, com sua ênfase na salvação por meio da fé em Cristo, em um cristianismo institucionalizado, politizado e materializado. A igreja cristã, com seu poder terreno, tornou-se mais uma instituição que controlava a vida das pessoas. Enquanto revisitamos essa história de transformação, somos lembrados de como a mensagem de Jesus Cristo rompeu barreiras culturais, políticas e espirituais. A força do cristianismo nunca esteve em coroas ou templos, mas no poder de tocar e mudar corações. Hoje, essa mesma mensagem nos chama a refletir: o que estamos construindo em nossa vida? Estamos buscando o verdadeiro reino, ou nos distraindo com impérios temporais? Gostaríamos de ouvir sua opinião. Deixe seu comentário aqui abaixo e compartilhe o que mais te chamou a atenção nessa jornada histórica. Vamos juntos construir um espaço de reflexão e aprendizado. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.